Muitas vezes, pessoas têm problemas com seus vizinhos, problemas com bancos, problemas com festas que avançam madrugada adentro, perturbando o sossego. Há problemas com guarda de filhos, quando acontecem separações de casais, divórcio, etc., e a criança pode ser prejudicada. Várias outras questões podem ser resolvidas numa audiência de conciliação, que geralmente nem se precisa de advogado, procurando-se acordo entre as partes. É sobre esses assuntos que é a nossa entrevista de Fé e Cidadania hoje. Um momento só e nós já voltamos. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. São de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144, Barretos. O programa Fé e Cidadania agradece aqui hoje a presença da Cláudia Regina, que é chefe de um importante setor que existe lá no fórum, denominado Sejusc. É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite aqui hoje, viu? É um prazer. Mas seria bom que ela já nos explicasse há quanto tempo existe esse setor ali dentro do Fórum Sejusc e quais são as suas funções principais. O Sejusc ele foi criado no dia 7/12/2012, dentro do Fórum. Temos como juiz coordenador do setor o Dr. Carlos Facchiani Macati. E os objetivos desse Sejusc, para que ele foi criado? Ele foi criado para orientar, em primeiro lugar, os cidadãos sobre o que ele pode estar pedindo de uma forma sem judicializar. Sem fazer um processo? Sem entrar com um processo. De modo que seria uma busca, seria uma audiência para se buscar uma conciliação entre as partes. Exatamente. Então ele busca a desjudicialização do judiciário. Então, antes de você entrar com um processo, o senhor procura o Sejusc, nós ouvimos o seu problema, marcamos uma audiência com a parte contrária que está tendo conflito e tentamos harmonizar essa relação. Tem alguma coisa a ver com aquele juizado de pequenas causas? É diferente. Qual que é a diferença? Lá existe um limite de ações? Não de ações, de custas. E já no Sejusc não tem esse limite. Você pode nos procurar, não importa o valor que vai ser discutido entre as partes, você pode entrar com a reclamação. Não é só para pequenas causas? Não tem um teto. Pode ser de qualquer valor? Pode ser. E lá abrange todos esses tipos de serviços que nós inclusive citamos na abertura. Se tem problemas com vizinhos, ou com bancos, ou com energia elétrica, lá se aceita de todas essas causas de conflitos? Sim, nós ouvimos o problema e tentamos orientar, porque lá também, como tem o setor de cidadania junto, se não for um conflito que nós podemos resolver, a gente orienta da melhor forma e encaminhamos a pessoa ao órgão responsável.
E é melhor então que se procure o Sejusc do que antes e já abrir um processo, por exemplo? Sim, porque a pessoa não há necessidade que ela constitua um advogado para entrar com a reclamação pré-processual. Ela pode nos procurar sem a presença de um advogado. Aí nós marcamos uma audiência de conciliação e chama a parte contrária, que é o chamado reclamado. Então, no dia da audiência de conciliação, tanto o reclamante quanto o reclamado sentam numa mesa redonda e conversam sobre aquele problema que está sendo discutido ali e tentam achar uma solução. Não precisa de um juiz para que determine quem tem razão. As duas partes, juntamente com o conciliador e o mediador, que eles são treinados para isso, sentam e vão discutem tentar um acordo. o problema. E vão tentar um acordo. Então, já que tem esses conflitos, no próximo bloco nós vamos dar alguns exemplos de os mais frequentes, né? Tem vários assuntos interessantes para nós conversarmos. Dentro de um rápido intervalo nós voltamos. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. No bloco anterior a gente falava que há muitos conflitos entre as pessoas, quem não sabe, né? Então, por exemplo, nós vamos perguntar aqui para a Regina, quando há discussões e conflitos entre vizinhos, você poderia nos dar um exemplo, né, de um tipo de conflito que pode acontecer e que a pessoa que se julga prejudicada, ela pode fazer? Vai direto no Sejusc, faz um BO na polícia? Quais a providência que você acha que poderia fazer para se entrar nesse acordo? Em alguns casos, não há necessidade de procurar a delegacia, fazer boletim de ocorrência, chamar a polícia. Ela pode evitar todos esses passos nos procurando no Sejusc e narrando o seu problema. Nós vamos marcar uma data, vamos chamar esse vizinho problemático, por exemplo, ele varre à frente da casa dele e joga o lixo em frente da sua casa. Residência. Então, isso às vezes está causando um transtorno, um incômodo muito grande para esse outro vizinho que está recebendo lixo em frente à sua casa. Pode ter problema de uma árvore que está caindo muitas folhas no outro quintal. Ou folhas ou frutos também, quebrando as telhas do vizinho. Se houver, por exemplo, cães que latem demais e a pessoa do lado tem um bebê, por exemplo. Também pode ir lá nos procurar, que a gente tenta resolver. Marcando uma audiência com essas pessoas. Pode ir direto, então. E tem custos essa procura lá? Não tem custo nenhum. É totalmente gratuito e rápido. O que a gente prega é que é bem rápido para solucionar o problema. Em média, as partes fazer um acordo. Em média, de 15 a 30 dias para solucionar essa questão. Se um outro caso, teve uma batida de trânsito, um acidente na rua, na avenida aí, precisa fazer BO, chamar a polícia e essas questões, ou também é um assunto para o Sejusc? Olha, podemos resolver também no Sejusc. No dia que aconteceu a batida, a pessoa tem que se precaver chamando a polícia, fazendo boletim de ocorrência, mas depois ela pode nos procurar antes de entrar com um processo contra a parte contrária. Porque há a possibilidade de chamarmos as partes envolvidas, sentarmos e chegarmos a um acordo. Sem precisar de advogado, sem ter custos nenhum quanto a isso. E mais importante,
esse acordo que as duas partes chegaram, ele é homologado pelo juiz e ele se torna um título executivo. É uma decisão judicial que tem valor jurídico. Exatamente. Caso não haja o cumprimento daquele acordo, a parte lesada, ela pode entrar com uma execução contra a parte contrária. Um outro exemplo que eu acho que acontece demais, que é a perturbação de sossego com festas que avançam pela madrugada adentro e perturbam bastante também os vizinhos. Como é que é a solução desses casos lá no Sejusc? Sim, os moradores que têm como vizinhos casas de festas, nós tivemos um caso interessante que a pessoa nos procurou, nós marcamos uma conciliação, chamamos a pessoa que era dona da casa de festa, sentamos, elas conversaram bastante e chegaram a um acordo que não incomodava o vizinho que ficava ali presente. Mas normalmente a pessoa chama a polícia, né? Também. Mas nem sempre a polícia resolve. Aliás, ela pode resolver o problema momentâneo. Sempre que houver festa, vai incomodar aquele vizinho que é meieiro ali da casa de festa. Poxa, então, no próximo bloco nós vamos conversar de um assunto ainda mais delicado. É a questão dos prejuízos que as crianças podem vir a sofrer com relação à disputa de a guarda dessas crianças quando há conflitos entre seus responsáveis. É um rápido intervalo e nós já vamos tratar desse assunto também. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Como vimos, é um assunto muito delicado, a questão de conflitos entre responsáveis por menores. Quando há, por exemplo, uma separação de casal, divórcio, ou maus tratos às vezes, né, conflitos desse tipo na área familiar, a questão realmente se torna problemática, muito conflito e há uma possibilidade de se resolver esses assuntos para que as crianças não venham a ser prejudicadas. É assim que nós vemos esse setor do Sejusc. Mas, Regina, quando essas pessoas chegam lá no setor de vocês com esse tipo de problema, como é que as pessoas chegam? Elas já chegam bem nervosas, bem já querendo o quê? Como Sim, as pessoas chegam, a gente até costuma brincar que chegam armadas, chegam sempre fechadas, com uma barreira imensa entre o cônjuge que se separou e ele. Então, o que nós procuramos? Nós temos mediadores e conciliadores que eles são treinados, eles participam de cursos, então eles possuem técnicas para, de certa forma, vir quebrando as barreiras, certo? Deixando com que aquela pessoa fique desarmada perante a outra, para que eles possam restabelecer, antes de mais nada, o diálogo. E isso é ali dentro da sessão de vocês ou tem sala especial para isso? Não, dentro da própria sessão. O conciliador, ele tem todas as técnicas que ele vai vendo o que está sendo preciso ali, dialogando e vai tentando conversar e tentar chegar num acordo, vendo o que foi quebrado e tentando restabelecer o diálogo. Porque uma vez restabelecido o diálogo, eles conseguem conversar sobre os filhos, sobre a guarda dos filhos, sobre os alimentos e sobre as visitas, que são todas as coisas que são necessárias que se dialoguem e que cheguem no acordo. E são as questões em que mais se discute entre eles, né? Sim, no divórcio é essencial que se defina todos esses pontos.
E essa questão das visitas é um dos pontos importantes? Sim, muitas vezes não chegam, às vezes, num acordo sozinho, as duas pessoas envolvidas no conflito. Ao passo que eles sentam para conversar na mesa junto com o conciliador, e o conciliador começa a expor, fazendo com que a pessoa se coloque no lugar da outra. Mas isso já é audiência de conciliação? Sim. Ou é antes? Sim, isso já faz parte da audiência de conciliação. E aí o juiz está presente? Não, o juiz não está presente nessa audiência de conciliação. Quem está presente é o conciliador, que ele é treinado para tentar restabelecer o contato, né, o diálogo entre as partes, para que elas consigam resolver aquele conflito nessa audiência de conciliação. E uma das partes, se levar, por exemplo, um advogado que não é necessário e a outra não levar, a audiência acontece da mesma forma? Acontece. O advogado, ele é sempre bem-vindo nas audiências de conciliação. Não tem problema nenhum ele acompanhar uma das partes. Ou a outra parte estar também sem advogado, ela não é prejudicada de forma alguma. Porque o acordo que vai se chegar é entre as duas partes. Aquele velho provérbio, né, de que melhor um acordo do que uma boa demanda, é válido ali? Com certeza. Porque nem sempre é bom para as duas partes, mas é melhor do que um processo. Com certeza. Como eu já havia dito no outro bloco, as nossas audiências, elas estão demorando em média de 15 a 30 dias, vamos falar assim. Já se resolve tudo isso? Já se resolve o conflito. Sem custo, sem nada? Sem custo, sem nada. E qual é o índice, assim, percentualmente falando, de bons resultados que vocês conseguem lá no Sejusc? O índice de acordo está em torno de 86%. Considera bom? Eu considero ótimo, muito bom. E esse pessoal que não chega no acordo, aí sim é uma questão já para processo. Aí já entraria com o litígio, né, com um processo, aí teria que constituir um advogado e gerar os custos, né, aí já é da demanda. Fora o tempo também, né? Mas o interesse mesmo é que os menores não sejam prejudicados. Esse é o objetivo. Sim, com certeza. Excelente. E nós vamos ter agora no mês de maio uma oficina ministrada pelo Sejusc, e esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco, para que se saiba do que se trata e o que isso pode ajudar pessoas que estão tendo esses tipos de problemas ou conflitos. O intervalo é rapidíssimo e nós já voltamos. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. No dia 8 de maio, e nós vamos colocar esses dados depois aí na tela, no dia 8 de maio, lá na Faculdade Barretos, nós teremos mais uma oficina de parentalidade, né, Regina? Já teve uma o ano passado, já teve uma também esse ano, e agora no próximo mês, em maio, vai ser a terceira. Regina, explica para nós o que vem a ser essa parentalidade, que dá o nome para esse trabalho que vai ser feito lá. Sim. Então, essa oficina, ela visa orientar as pessoas com relação aos seus direitos, com relação à guarda dos filhos, a alimentos. Essa parentalidade, quando nós casamos, nós temos a conjugalidade, o cônjuge, né, e a cônjuge. Eu acho que a gente lembra, Regina, não sei se eu estou saindo fora, mas a parentalidade significa a via parenteral de sangue. Isso. Os cônjuges não têm essa parentalidade, não digo assim, de sangue, mas os filhos têm, né? Eles Sim. são filhos, mas eles têm os direitos de pai, de mãe e de filho. Sim. Seria isso? Sim. Os pais nunca vão deixar de ser o pai, e a mãe nunca vai deixar de ser mãe. E o filho
Também. Numa separação, eles vão perder o que você disse, conjugalidade. A conjugalidade. Legalmente estão separados. Eles não vão ser mais cônjuges, mas vão ter a parentalidade para o resto da vida. O pai vai ser sempre o pai e a mãe vai ser sempre a mãe. Então, o que é explicado nessa oficina? Nós orientamos com relação aos pais, depois do divórcio, para não tornarem a criança como moeda de troca. Por exemplo, eu não vou deixar você ver o nosso filho porque você não está pagando os alimentos. Então, nós tentamos explicar na oficina que a criança não é moeda de troca, que o pai tem direito a visitas, mesmo ele não pagando os alimentos. Então, os alimentos não têm nada a ver com a visita. Mas a avós também não tem essa questão de poder visitar? Sim, sim. Também entra nesse assunto da oficina? Eles têm direito também de Tem visita. Mais? Todos, né? Porque tios, todos eles têm direito, porque foi feito um convívio, né? Não é porque houve a separação que precisa se romper todos aqueles vínculos que foram criados com a criança. A criança sente, a criança tem sentimentos. Porque assim também como o pai e a mãe têm os laços e foram rompidos e estão machucados, eles não podem transmitir aquela dor daquele rompimento para a criança. Eles têm que tentar preservar a criança ao máximo desse rompimento. Entendi. Então, essa oficina, ela dura quanto tempo? Quanto o período Ela começa às 13 horas e termina às 17 horas. São 4 horas de palestra. Quem que dá essa palestra? Quem dá essa palestra é a Priscila, é a nossa escrevente. Ela fez o curso, a Priscila Schifini, fez o curso em Ribeirão. Então ela está apta a ministrar essas palestras, essa oficina para nós. E então no dia 8 de maio, das 13 às 17, está aí na sua tela, Faculdade Barretos. Convido a todos. E a que público se destina? Sim, todos que têm interesse, que estão enfrentando na família uma questão de divórcio, de guarda, de alimentos, direitos a visitas. De visitas, podem participar dessa oficina. É muito instrutivo. Para receber esses esclarecimentos. Sim. Regina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E estamos sempre às ordens para divulgar os assuntos dos seus interesses lá, viu? Muito obrigada. Muito bem, nós voltaremos então em breve com novas entrevistas, sempre abordando temas de fé e cidadania. Até mais.